Mais uma vez estamos aqui com o podcast Eu Amo Ministério Infantil. É muito bom ter você conosco. E hoje nós temos alguém muito especial. É a tia Soraya. A paz do Senhor, tia Soraya. Paz do Senhor, Marina. Como foi o teu conhecimento com Jesus, o teu encontro com Jesus? O meu encontro com Jesus foi maravilhoso. Foi com 22 anos, assim. Eu tive minha filha e logo em seguida, passou 3 anos, eu tive meu filhinho. E minha filha, ela começou a ir no maternal e ela tinha uma professora que era evangélica. E eu nunca ouvi falar de evangélico na minha vida. Para mim era só uma religião que existia e eu servia só ela. E essa professora, ela abriu uma escola bíblica lá no Foz do Areia. Ela era Eliane, o nome dela, eu nunca vou esquecer. E ela montou uma escolinha bíblica na casa dela. E ela viu que eu tinha interesse, assim, foi na minha casa. Ela ia de casa em casa, fazia o convite. Aí ela pegou o nome da minha filha, e como eu tinha um bebezinho, ela ia buscar minha filha com 3 aninhos todo dia. Cedo em Foz do Areia, quem conhece, é muito frio. E ela ia de manhã buscar a minha menininha de 3 anos para levar na escolinha bíblica que ela tinha montado. Ela sozinha, e o marido dela não era crente. Aí eu ganhei bebê, eu não podia ir. E foi o ano inteiro essa professora buscando a minha filha e levava na escolinha. E no final do ano, olha a estratégia, ela convidou todos os pais para ir no encerramento da escola bíblica de férias. Chegamos lá, ela botou minha filha para apresentar. Como eu aceitei Jesus foi através da minha filha de 3 anos de idade, indo para uma escola bíblica de férias. E essa professora era muito ousada, porque ela fazia as crianças desfilar na rua com aquela musiquinha, pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez para mim. Daí ela fazia o desfile com as crianças em Foz do Areia. E eu vim para Jesus dessa maneira, conhecendo Jesus ali, fizeram apelo, nós fazíamos culto nas casas. E para a graça do Senhor ganhamos uma casa meia-meia, quem conhece Foz do Areia sabe, bem na cancha de areia. E eu fui convidada para ser uma das professoras, não sabia nada. E eu aprendi, sabe como? Ensinando as crianças. E nós íamos na casa, fazia a matrícula das crianças, e eu amo o Ministério Infantil desde então, já pensei em parar. Mas só penso em parar, não posso parar. Quando eu vejo a Michele carregando aqueles 3 filhos, ela usa aqueles 3 filhos para tudo. Era assim meus filhos. Um era boneco de fantoche, ou eles faziam teatro, eles faziam tudo. Quando eu vejo a Michele, falei, Michele, está no caminho certo. Leva essas crianças junto com a sacola. Meus filhos eram na sacola junto, fiavam na sacola no braço. E era assim que meus filhos nunca saíram da presença do Senhor. A minha filha até hoje está comigo, aonde eu vou ela vai. Tânia Elisa, uma bênção, me ajuda até hoje. Hoje ela está também no Ministério Infantil. Meus filhos, sempre uma bênção, vale a pena. E no dia do aniversário eu fazia bolo, aprendi a fazer bolo no departamento infantil. Tudo que eu sei. Tive meu 3º filho também dando aula no departamento infantil. Nós dávamos aula e no final do ano nós fazíamos um grande encerramento. Aí nós convidava todos os pais, a estratégia, né? Enchia aquela casinha, era uma meia-meia, abria uma sala, não podia, mas para Jesus tudo pode, né? Não podia, que a copel não cedia, aí cedeu devido às orações, era 5 professoras. No segundo dia era primários, no terceiro dia era na terça, né? Quarta, quinta, sexta-feira. E no último, na sexta-feira, era dos jovens. Então era todas as idades, cada dia era uma idade. Aí elas faziam assim para nós, como lidar com as crianças. Eu nunca esqueço que ela dizia, receba as crianças com sorriso e nunca fala para a criança, ei você, tinha que falar pelo nome. E tudo que nós tínhamos que fazer também era visuais. Eu nunca esqueço disso. Tinha os hinos que eu não esqueço até hoje, as crianças, mãe, vou cantar aquele hino, eu ensino aos meus netos a cantar as musiquinhas que eu ensinava para as crianças. Meu esposo, ele não era evangélico, sabe, Marina? E nunca ele negou de me ajudar. Nunca ele falou, você não vai, nunca. E era só o departamento infantil, não tinha culto, não tinha igreja, não tinha nada. Era o departamento infantil. E depois nós se reunia com essas professoras inteligentes, que elas, olha, eu nunca esqueço dela. E elas faziam assim reuniões para como nós lidar com as crianças, como nós tratar as crianças, como ensinar com as crianças. Você nunca fala para uma criança,
o barulho da flecha. Você faz o barulho da flecha. Como que era a funda, não era rodar. Você fazia... Eu jogava perto. Então, quando você fala ação, para uma né? ação, quando você fala assim para uma criança fazer missão, que nem eu vi, você tem que explicar o que é missão, né? E hoje eu ensino as minhas meninas lá onde eu passo. Eu quero morrer fazendo isso. Eu amo fazer isso. E como que foi, hoje eu conheço o pastor Flávio, né? Como que foi ele ir para a igreja também, tipo, mesmo apoiando o Ministério Infantil? Em que momento que ele foi para Jesus? Foi num momento assim, muito que eu achava que não ia acontecer. Meu filho mais novo tinha 8 anos, meu outro 11 e a Tânia tinha 14. E ele queria tocar bateria. Meu filho, ele estava no culto, ele ficava desenhando. A irmã dele tocando teclado, ele é desenhista hoje, publicitário, e ele desenhava ele tocando bateria. E ele queria muito tocar bateria. E o pai dele não, era impossível, era algo impossível, ele não queria saber de ir para a igreja. E um pai que bebe, que não vai para a igreja com você, é muito difícil. Você vai para um lugar e vai para o outro, e as crianças vendo isso. E eu só não me separei dele porque eu pensava nele como pai para os meus filhos. Não queria meus filhos assim com outro pai que não fosse ele, porque ele era um excelente pai. E eu pesava meus filhos. Eu penso assim, se todas as mulheres que for largar dos esposos pensar no filho, elas não separam. Ela não separa, porque o filho, a família é tudo. Então eu suportei tudo pelos meus filhos. É fácil você falar, né? Ai, é maravilhoso, departamento infantil, você educa os filhos. Eu pensava assim, como é que eu vou ensinar uma criança, como é que eu vou ensinar meus filhos a ter vitória, sendo que eu não tenho vitória? Como é que eu vou ensinar minha filha a ser boa mãe se eu larguei da pessoa que ela amava, que era o pai dela? Então, se você quer que teu filho ame o teu marido, que teu filho ame o pai, você tem que amar teu esposo. Então, para mim, fazer uma família, a família é tudo. E eu pensava muito nos meus filhos. Eu pensava nas condições que Deus deu para ele e eu ia desligar, sabe, Marina? Eu pensava assim, que se eu largasse dele, meus pais vinham me buscar lá na casa para mim ir embora. E eu não dizia, não vou, porque vai ser desligado o que Deus fez, né? Deus não é Deus de confusão. Se Deus preparou, se Deus deu, vamos fazer dar certo. E eu pensava, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E fui falando com Jesus. Jesus um dia olhou para mim e, sabe aquela palavra da mulher cananeia? Aquela palavra que ela foi atrás e o Senhor falou, não tenho nada contigo. Eu acho que o Senhor falava, não tenho nada com você aí não, mulher, vai-te embora. Eu falei, Senhor, misericórdia, mas eu amo o Senhor. Eu não conhecia Jesus, Marina. Para mim Jesus não existia. Eu falo isso no rádio. Para mim Jesus não existia. Para mim era só Deus. Eu não tinha aquela palavra assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu queria ir direto para Deus, eu queria ir direto para Jesus, eu queria ir direto para Deus sem falar com Jesus. O dia que eu fiquei sabendo que eu era enxertada, eu chorei uma semana. Eu queria ser filha de Deus, eu queria ser filha de Deus, eu não queria nada com Jesus. E eu fui para a igreja. E eles ficaram impressionados, mas como que você não quer Jesus? Eu não quero saber de Jesus, eu quero Deus, eu amava Deus. E quando Deus falou comigo que essa palavra da mulher cananeia, ele disse que o amor que eu tinha por ele olhou para mim. Aí eu aceitei Jesus. Mas foi incrível, assim, eu já fazia 5 anos que estava na igreja. Ela falou, mas e quando você ensina as crianças? Eu falei, eu ensino a Jesus, porque... Mas para mim era Deus, eu queria Deus só, sabe? Foi algo incrível, assim... E foi dessa maneira que eu aceitei Jesus, eu dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que não conhece Jesus, Marina. Eu era assim, eu estava dentro da igreja, comendo dos manjares do Senhor, mas não queria nada com Jesus. Mas eu não queria porque eu fui da outra religião há muito tempo, e nessa religião não ensina de Jesus. Eles ensinam sobre Deus só, né? Jesus é mais um que está ali pendurado na parede, aquele crucifixo, no Natal, aquele negocinho, aquele filhinho nascendo, era isso que eu sabia, mas não conhecia Jesus. Aí quando o Senhor abriu meus olhos, Ele abriu meu entendimento assim, é que nem um balaio, você vai pega água no balaio, de repente o balaio incha, né? E vem cheio d'água. E para mim foi um balaio, eu ia buscar água e voltava sem água, eu ia buscar água e voltava sem água. Aí é o que aconteceu.
aconteceu dessa maneira, quando eu vim para Jesus. Mas eu tive uma experiência com Deus, Marina, muito linda. A minha mãe, ela era espírita. Ela era espírita. E ela ia no centro espírita, direto, assim. Essa foi a primeira vez que eu comecei a amar Deus sobre todas as coisas. Aí minha mãe, aquele negócio lá no espírita, quando eu fiz 15 anos, eu falei, mãe, eu quero ir junto, me dá de presente de aniversário. Ela falou, não, hoje é sexta-feira, você não vai, porque tá bom. Chegou o dia, eu fui na sexta-feira e aconteceu umas coisas horríveis lá. Quando abaixou um negócio lá, ele disse assim, o que você está fazendo aqui? A voz bem grossa, eu 15 anos, eu falei, eu vim com a minha mãe, toda exibida, era a minha mocinha assim, 15 anos, toda metida, toda exibida. Chama a tua mãe! E a minha mãe, o que você está fazendo aqui, sua exibida? Daí, olha, foi incrível. Ele falou, você foi escolhida por... Ele falou grosso, né? Você foi escolhida por aquele lá de cima. Se você não fosse dele, você seria minha hoje. Mas você nunca mais põe os pés aqui. Por isso que não estava descendo os negócios. E daí eu nunca mais fui, comecei a ter muito medo. Eu me agarrei com a Bíblia. A Bíblia era meu travesseiro. E aquele negócio vinha, tentava me matar de noite. E eu pegava a Bíblia e abraçava com a Bíblia. E eu falava, Senhor, me ensina a ler a Bíblia. Aí um padre veio e me ensinou a ler a Bíblia. E o Senhor me ensinou a ler a Bíblia. Eu agarrei na Bíblia. E eu agarrei na Bíblia. E meu Deus, eu amava aquela Bíblia. Deus que tinha me livrado daquele dia, daquela história. Quando eu encontrei o Flávio, assim, meu marido, eu falei assim para ele. E eu fiquei sabendo, ele gosta de você. Eu falei, eu não vou casar com qualquer um assim, né? Aí eu falei, então tá, Deus, se for ele pra mim, quando ele vir buscar a bola de basquete, ele me dá uma piscadinha. Aí não é que ele me deu uma piscadinha? Ele me deu uma piscadinha. Aí tá, eu falei, vamos fazer a segunda parte então, Senhor. Eu vou para Pato Branco e ele vai lá onde eu tô morando. Se eu encontrar ele na rodoviária de Pato Branco, que daí ele tinha que passar para ir para 2 vizinhos, né? Eu vou casar com ele. Se não, não vou casar com ele. Quem que encontro na rodoviária em Pato Branco? Ele. Então eu pedi várias provas, daí por isso que eu aguentei todas as lutas. Foi muito bom, daí eu pensava nisso, né? Foi Deus que me deu, Deus que preparou. Então eu tinha Deus assim comigo e nós casamos assim, debaixo da graça do Senhor. Só que eu não era evangélica, eu fui evangélica depois de 2 anos de casada, mas eu tinha Deus assim no meu coração, assim, que eu não arrancava por nada. E eu me descobri sozinha, embaixo, orando, porque lá não tinha culto, assim, né? Então tinha um período de oração, daí eu estava embaixo da mesa orando. E eu falei, e daí eu vi aquela palavra, eu levei um susto, porque daí Deus foi abrindo meu entendimento, eu levei um susto. Não posso ser enxertada. Imagina, não quero. E fui para cá chorando e fiquei 1 semana chorando. E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, foi depois de 5 anos. Aí tá, eu vou batizar com o Espírito Santo. E não me batizava, todo mundo rolava e pulava e cantava e eu nada. Aí um dia eu falei, tá bom, Senhor, não precisa me batizar não. Sabe de uma coisa, eu vou ficar bem quietinha aqui no sofá também, numa casa. Sentadinha no sofá, não precisa também. Interesse não é meu mesmo, é teu. E eu não vou querer mais mesmo esse negócio aí de Espírito Santo, não precisa me batizar. De repente eu comecei a falar em línguas. Valeu a pena poder você esperar e pelo teu marido, e hoje que bênção os dois servindo a Deus juntos. Hoje ele me apoia em tudo, assim, sabe? Eu penso assim, fazer uma coisa e ele sabe que eu sou muito determinada. Você falando também do programa de rádio, tem muitas mulheres que são alcançadas pelo teu testemunho. Sabe, eu comecei a fazer o programa do rádio através da irmã Terezinha, do irmão Bassanei. Um dia eu cheguei lá com a irmã Terezinha, eu não esqueço. Ela parecia que eu estava na casa dela, era simples, e eu complicava, escrevia e lia, aquela tristeza, de repente. A irmã Terezinha, eu nunca vou esquecer da irmã Terezinha do Celso Bassanês, me levou lá, e a paz do Senhor, e não sei o que, e começou, menina, deslanchei, comecei. E faz, olha, 14 anos, acho que eu estou fazendo esse programa. De lá eu falo, ensino muitas mulheres a como se comportar, a ser vencedoras, a buscar a bênção delas, a não desistir por qualquer coisa, a não deixar o diabo entrar na cabeça, na mente delas. O jeito que eu venci, eu quero que elas vençam também, porque esse é o meu marco, não desista. É o meu lema, não desista. Jesus já venceu por nós só temos que ir.
Eu estou lá na rádio todas as quarta-feiras, das 11h30 ao meio-dia, rádio FM Betel 104.9. E outra coisa também, o Pelotão Esperança. Pelotão Esperança ali do quartel, eu trabalhei uns 12 anos também ali. Mas eu também fazia com muito carinho o Pelotão Esperança, trabalhei muito. Trabalhei com os pré-adolescentes na sede. Quando vocês assumiram igrejas, o teu esposo, você, como que tem sido essa experiência? Foi uma experiência, assim, uma resposta de oração. Porque eu sempre queria eu queria sempre morar no fundo da igreja e fazer comida para as irmãs, que depois do círculo de oração eu achava tão lindo, porque eu fui muito acolhida, eu fui muito amada pelas irmãs, assim, tinha a irmã Inês, do pastor Josué, ela é muito querida, a irmã Selma, do pastor Ezequiel, tinha também a irmã Terezinha, todas as irmãs, e elas faziam aquilo com tanto carinho, me cativava, elas me abraçavam, me ajudaram muito, muito nessa caminhada. A da irmã Diles também, Gilson Feder, nossa, eles me abraçavam, todos eles, conhecem bem minha vida. E eles me chamavam, e eu queria ser que nem elas, porque é o espelho, né? Eu falei, um dia eu queria tanto e orava, mas era algo assim que eu olhava impossível, né? O meu esposo aceitou Jesus e ficou crente de um dia para a noite. Foi batizado com 4 meses, batizado com o Espírito Santo, com 4 meses de crente, e já foi batizado nas águas, e o pastor Ezequiel muitos falaram, mas o pastor Ezequiel que levou ele para o batismo. Um dia o pastor Antônio chamou nós para ir lá, que ele queria dar uma igreja para nós. Ele, de primeiro pedido, ele não quis, assim. E eu falei, daí o pastor perguntou, Soraya, você vai? Quantos por cento? Eu falei, 99,9% eu tô indo. Aí eles falaram, 99 você já tem, Flávio. Bom, se ela for comigo, então eu vou. Para mim foi uma alegria, uma realização de um sonho, né? E sabe como que eu vejo isso hoje? Porque você fala as coisas, você não dá muita atenção. Mas com o passar do tempo, você vai ver que foi uma oração tua no passado. E depois pegamos o Jardim Europa, foi muito maravilhoso, foi a primeira experiência. Cuidei dos pré-adolescentes ali, tem a Marielle ali que cuidava das crianças. Fizemos um trabalho lindo ali, eu e ela. E depois fomos para São Manuel. Não tinha criança, não tinha uma criança. Aí minha filha foi com 2, a Ana Paula foi com 2, a outra foi com 3, a outra foi... Nós tínhamos mais criança do que membro. E quando nós saímos dali, que nós fomos para o Parque das Árvores, chegamos no Parque das Árvores, meu Deus, tinha um monte de criança. Agora nós estamos com um monte de criança, não tinha salinha, já providenciei uma salinha para as crianças. Tem a Regina lá, tia Regina, uma gracinha, ela fala meus amores para as crianças. E você pergunta, quem fala meus amores para as crianças? É a tia Regina. E tem a Ana Paula, a Tânia, a Elisa e eu tomamos conta. E tem uma menina lá que ajuda também, a Gislaine, no trabalho de ceia, daí ela cuida do departamento infantil. E é algo maravilhoso, uma igreja sem criança é uma igreja sem futuro, né? Então a nossa ali, eu choro, se eu chego numa igreja, não tem, cadê as crianças? E tem um detalhe, Marina, que eu quero falar. Quando eu me converti, eu ia para a igreja, porque se a criança estava sentada, eu tinha que sair e dar lugar para os adultos. Eu levava meus filhos, eu chegava cedo, sentava meus filhos assim, era 3, né? Eu e os 3. Mas se vinha, eu ia que nem uma galinha, meus filhos vieram para o culto. Mas deixa fulano sentar. Não, quem vai sentar é meu filho, ele é uma alma, é preciosa. Essa folia de deixar as crianças para fora da igreja. Aí um dia eu estava sentada na igreja lá do Foz do Jordão, sentada, e tinha 2 menininhas na minha frente. A mulher foi lá e tirou as 2 menininhas. Eu fui lá, peguei as 2 menininhas, sentei no meu lugar. Falei, então senta no meu lugar que eu vou ficar de pé. Porque a criança é tudo, Marina. Um aluno para mim já é importante, é uma alma. Então ali eu dou com um aluno, eu tenho 6 alunas. Você pode perguntar a Bíblia para elas, olha, aquelas histórias, elas sabem todas. E eu tenho uma maneira de trabalhar com as crianças, eu pergunto, estou andando sempre falando, de repente eu volto numa história passada, eu quero saber aquela história que eu contei, e sempre fazendo recapitulação, né? Porque criança é assim, você tem que ficar recapitulando. Quem subiu na árvore? O que ele foi fazer na árvore? Né? O que aquela mulher tocou em Jesus? O que ela tinha? Eu disse, aonde eu vou, aonde eu passo, tem que ter escola dominical, porque eu amo dar escola dominical para as crianças. Você tem um conhecimento bem amplo e pode ajudar as professoras
no sentido de uma criança autista. Então daí você, quando nasce um filhinho, você nunca foi mãe, você aprende a ser mamãe. Quando nasce um netinho, você aprende a ser vovó. E a Helena, Deus nos presenteou com a Helena. Porque de repente a Helena apareceu, a Helena é autista, ela é uma benção na nossa vida e ela tinha algumas coisas, ela chorava muito, ela não ficava dentro da igreja, ela não suportava grito, ela ficava correndo dentro da igreja, ela, onde tinha muita gente, nós começamos a ver algumas coisas. Ela não te olhava nos olhos, ela não te escutava, ela vivia no mundinho dela. Então ela tem um mundo dela especial dela. E ela sabe tudo, são muito inteligentes, eles são muito espertos, mas é o mundinho deles. Então, é muito difícil você entrar nesse mundo. Você tem que ficar, eu acho tão bonita a minha filha fala assim, eu estou treinando a minha filha. E a minha neta é um presente de Deus para nós, assim, ela nos surpreende cada dia. E você que tem um filho autista, leva ele para a igreja. Leva ele para a igreja. A minha neta hoje tem 12 anos, vai fazer 12 anos, ela canta com o grupo de jovens. Tem muitas meninas que eu vejo, hoje ela é jovem, né? Passa o microfone, a menina não quer, ela fala, daqui que eu quero. Então ela é destemida, ela conta testemunho no departamento infantil, ela conta os testemunhos. Só que é o tempo dela, assim, ela vai, fala e, né? Mas é muito, eu não sei nem como explicar, acho que é difícil para uma avó explicar uma coisa dessa, assim. Eles têm muita paciência, eles têm muito amor por ela, e a igreja é a principal. E a Tânia, coitada, nunca podia ir na igreja porque ela não entrava. Hoje ela entra, senta, fica lá. Então é tudo treinamento, porque cada autista é diferente. A idade também. A idade de correr, pega tudo que vê, uns gritam, uns não gostam de barulho, entra com a mão no ouvido, mas com o tempo eles vão melhorando. Então, quem tem um filho autista, quando descobre assim, fica desesperado, o que eu vou fazer com essa criança? Mas é só você dar amor para ela, compreensão e você ensinando. Se para um filho você fala uma vez, para ela você vai falar 10 vezes. E a vida inteira, entendeu? E para eles não estão nem aí se a roupa da trás para frente, eles não estão nem aí se você gosta deles ou não, sabe? Eles não estão nem aí se é vermelho, se é verde, se é amarelo, eles não ligam para essas coisas. E para entrar no mundo, na cabecinha de um autista, é muito difícil. Mas a minha filha, sabe que ela diz, eu acho tão lindo, ela está treinando a Helena para ir morar no céu. Ela não liga pelo que os outros falam, o que os outros pensam, o que os outros olham, mas Deus está vendo tudo. Então ela ama Jesus. Esse dia ela foi fazer uma prova e ela disse assim, vovô, ore por mim porque eu estou fazendo prova. Então eu achei tão lindinho. Eu falo, e você, tá? Já orou? Já orei, vovó. Então eu levo ela para a escola às vezes e falo, vamos orar para que você vai tudo bem. Ontem eu fui levar ela na escola e ela sempre tem uma pessoa que cuida dela, né? Uma cuidadora, uma auxiliar que fica com ela. Né? Uma companhia. Tem que ter, não pode deixar a criança. E as provas dela é tudo adaptada também. Não pode dar prova que um faz lá. Então tem que ter tudo adaptado. Aí a criança vai bem. Aí eu cheguei na porta do colégio, aí eu falei assim, viu, a acompanhante dela, a auxiliar não está aí? Não, a Helena já sobe sozinha para a escola. Eu falei, o quê? Que avanço, Helena? Daí eu falei assim, daí a moça perguntou, você quer que eu te levo? Não, eu vou sozinha. Então isso tudo é um avanço, gente. E isso tudo, se você faz, sabe onde? É na igreja. O convívio com os irmãos, todo mundo abraçando e, sabe, orando, é uma coisa assim que é inacreditável. Tia Soraya, o que você deixaria para as professoras do Ministério Infantil? Uma orientação, uma palavra, incentivo? Departamento infantil é muito interessante, é uma coisa assim que eu acho que quem gosta, gosta. Quem gosta não tem essa história, ai, tô velha. Se a pessoa fala, Marina, eu vou te entregar porque eu cansei, então nunca foi. Porque eu acho que nunca cansa. Outra coisa, é o amor mesmo, assim, a vontade de estar junto com as crianças. Criança é muito verdadeira, te abraça. As crianças quando chegam e me abraçam, ai meu Deus. Tem um Guilherme ali da minha igreja, ele chega, me abraça. A Alicinha chega, a primeira coisa que ela faz, que coisa melhor que isso? Por isso que o Senhor falou, deixai vir a mim os pequeninos, são verdadeiros. Você nunca vê uma criança falando mal da outra, falando mal de alguém, você não vê. Então eu amo o departamento infantil. Se você não gosta, mas eu amo.
Eu adoro fazer bolo. A Abigail, Mari, ela venceu, salvou o lar dela fazendo o quê? Bolo! Salvou o maridão dela, que era terrível lá, né? Então, o Nabal. Então, ela fez bolo. Eu adoro fazer bolo. Eu fazia bolo, cada aniversariante das crianças tem bolo, festa, café da manhã, toda a escola dominical minha tem café da manhã. Leva o chazinho de hortelã, com cidreira, bolachinha. Soraya, vamos fazer uma oração para concluir esse momento. Então, vou orar para a professora que está cansada, pensando em desistir. Elas estão entregando o tesouro mais precioso que elas têm. Porque você está triste, a criança vem e te alegra. Você está cansada, a palavra do Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu te aliviarei. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, muito obrigada por estar aqui na tua presença, falando, Senhor, para essas mulheres, para essas meninas que estão começando, que tem essa chama de trabalhar com criança, que está ardendo, Senhor, dentro dela, que tem vontade, Senhor. Oh, Pai, vem fazer com elas o que o Senhor fez comigo, Pai. Esse desejo de trabalhar para salvar, falar a tua palavra, para salvar crianças, tirar desse reino do inferno e trazer para o teu reino. É saquear o inferno, Pai, e trazer almas para o teu reino, Pai. É isso que nós estamos fazendo, tirando crianças da garra de Satanás, crianças, Senhor, que estão sofrendo, Pai, nas mãos de Satanás. Pai, nós estamos resgatando essas almas através da tua palavra, do teu ensino e da sabedoria que o Senhor tem dado para cada uma de nós. Nos dê sabedoria e cada vez que o Senhor chama, o Senhor capacita, Senhor, nossas vidas para fazer o melhor para o Senhor e o melhor para essas crianças. E obrigada por essa oportunidade que o Senhor me deu de poder estar aqui falando do que o Senhor fez na minha vida e o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor vai fazer ainda. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Olha nós aqui encerrando o podcast. E hoje nós tivemos essa presença maravilhosa, a tia Soraya, que fez eu chorar muito. Tia Soraya, foi muito importante ter você conosco. Muito obrigada de ter me convidado, muita alegria. Olha, uma experiência especial. E nós vamos pedir para você que acompanhe todos os podcasts, todas as profs que trazem suas histórias, suas experiências, seu carinho para você continuar acompanhando e sabendo de todas as novidades aqui. Você tem que se inscrever no nosso canal, você é muito especial, nós fazemos tudo isso para abençoar a sua vida, né, tia Soraya? É verdade, acompanha aí. Então Deus abençoe você, até a próxima. Até a próxima. Deus Obrigada. abençoe muito.